Uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Palavra esta que retrata para nós concernente a história de um rapaz que outrora era cego de nascença. E a Bíblia, ela nos enfatiza aqui, a partir do capítulo de número 9, versículo 1, acerca da situação daquele rapaz. A Bíblia diz que caminhando Jesus, certa feita, ele viu um rapaz problemático, visualmente falando. A Bíblia diz que na proporção que Jesus avistou aquele rapaz, os seus discípulos lhe fez uma pergunta. Haja vista que para toda a pergunta sempre existe uma resposta. E os discípulos lhe perguntaram, e Jesus foi claro e objetivo a responder-lhe naquele dia. A Bíblia diz que os discípulos, ele perguntou a Jesus: Mestre, quem pecou? Este os seus pais, para que ele nascesse cego? A Bíblia diz que Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais pecaram, mas isto sucedeu para que se manifestasse a obra, aleluia, para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Pois a noite se aproxima e ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, estou à luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus cita, a partir do momento que Jesus expressou isso a eles, a Bíblia diz que Jesus foi filho na terra e fez lodo. E a Bíblia diz que como aquele lodo que Jesus havia feito, a Bíblia diz que ele aplicou aos olhos do cego e explicou a ele posteriormente a ação de Jesus com a vida daquele rapaz. Jesus explicou para ele que lavasse ao tanque de Siloé, que significa o enviado. O rapaz ouviu a voz de Jesus e partiu para um local proporcionado por Jesus. Mas ao longo da história daquele rapaz, a Bíblia nos enfatiza que ele foi visto, significa que aquele rapaz, ele deu ouvido à voz de Jesus. O rapaz não reparou a forma que o milagre ia acontecer. O rapaz, ele não observou a ação de Jesus com a vida dele, o que Jesus usou para aplicar aos olhos daquele rapaz e explicar a ele que lavasse o tanque de Siloé. O rapaz, ele não se preocupou, ele não reparou, ele não se preocupou com aquilo, com a forma que Jesus queria realizar aquele milagre. Aquele rapaz ouviu a voz de Deus. A gente percebe que a Bíblia nos enfatiza categoricamente que é melhor obedecer do que sacrificar. E todas as vezes que obedecemos a voz de Deus, percebemos que somos bem aventurados em nossa trajetória. O rapaz ouviu a voz de Deus e rapidamente partiu para o local proporcionado por Jesus. Chegando lá, ele fez todo aquele movimento conforme o que Jesus havia lhe explicado. O endereço foi certo, sem errado. Ele foi, aproximou-se daquele tanque, lavou os seus olhos e voltou enxergando. Quando aquele rapaz regressou daquele caminho, as pessoas se surpreenderam com o estado anteriormente daquele rapaz. As pessoas se surpreenderam
surpreendendo. E as pessoas que viram aquele rapaz, acompanhou toda a sua trajetória, acompanhou a sua caminhada, as pessoas sabiam que ele era um cego, então as pessoas acompanhou toda a sua trajetória, porque o rapaz era cego de nascença. Se ele fosse um cego, se ele ficasse cego posteriormente ao seu nascimento, talvez as pessoas, irmãos, poderiam ter a certeza, ou seja, as pessoas não se surpreendiam tanto com aquele rapaz, mas aquele rapaz era cego de nascença, as pessoas se surpreenderam, porque desde o seu nascimento aquele rapaz era cego. Observe, meus amados, que aquele rapaz, por certo, ele se sentia triste, abatido, ou quem sabe sobrevinha nele, não sei, um complexo de inferioridade com a vida daquele rapaz, um rapaz que desejava ver a luz do dia, um rapaz que desejava conseguir ouvir as coisas visualmente falando. Você estava lá, aquele rapaz cego de nascença, e quem sabe aquele rapaz, amados, estava abatido. As pessoas, quem sabe, olhavam para ele e não davam nada, ou criticavam, ou tentavam humilhar a vida daquele rapaz. Aquele rapaz não poderia ter uma vida estabilizada, aquele rapaz não poderia ter uma vida melhor pelo fato do seu defeito, do seu problema. E quem sabe estava lá aquele rapaz problemático. As pessoas olhavam para ele e não davam nada, talvez não acreditavam no seu sucesso, talvez as pessoas olhavam para ele e nunca acreditavam que aquele rapaz ia ter um futuro brilhante, ia progredir na sua trajetória. Você estava lá, aquele rapaz cego, e quando ele lavou as suas visões e voltou vendo, a Bíblia diz que as pessoas que conheciam ele e percebendo que realmente aquele rapaz era cego e estava vendo, as pessoas lhe lançavam perguntas a ele. Olha, não é você aquele rapaz que era cego e estava à beira do caminho mendigando? Aquele rapaz respondeu: sou eu mesmo. As pessoas disseram para ele: quem foi que abriu a sua visão, rapaz? Quem foi que abriu a sua visão? O rapaz olha para eles e disse: foi Jesus. O homem chamado Jesus se aproximou a mim e mandou que eu lavasse as minhas visões ao grande de Siloé. Aplicou o nome em meus olhos e mandou que eu lavasse. Eu fui lavar e eu estou vendo. A pessoa se surpreendeu, olhou para ele e disse: quem foi esse homem? Ele disse: foi o homem chamado Jesus. Os fariseus olhando para aquele rapaz e disse: quem foi que abriu a sua visão? Aonde está este homem? O rapaz não sabia. Jesus realizou milagre e partiu da sua trajetória. Os fariseus, às pressas, aproximou-se da casa daquele rapaz que outrora era cego e estava vendo. Chamou a atenção dos seus pais e disse: olha, quem foi que abriu a visão do seu filho que era cego? O espaço daquele rapaz olhou para os fariseus e disse: olha, pergunta a ele mesmo, ele brindasse, ele pode lhe responder. Foi logo, amados, repreendendo os fariseus. Eles estavam curiosos, queriam saber, porque o milagre aconteceu justamente no sábado, e Jesus não poderia realizar o milagre no sábado. Os fariseus estavam preocupados. Quem foi que abriu a sua visão? Quem foi que abriu a visão do seu filho? Porque não é lícito curar no sábado. O rapaz disse: pergunta a ele mesmo. Ele tem idade suficiente, ele tem capacidade suficiente e podia lhe explicar. A Bíblia diz que os fariseus foram novamente e perguntou ao rapaz que
outrora era cego, olha, e foi que abriu a sua visão, porque não é lícito curar no dia de sábado, uma parte se foi Jesus.